momento. Essa é a nossa aula de tirar dúvidas. As dúvidas que você tem, por favor, não vamos finalizar essa aula hoje com a dúvida, não. Nós vamos tirar as dúvidas. Imagine, você tem uma dúvida em relação à fração equivalente. Aí você acumula essa dúvida. Entrando os números decimais, você vai precisar da fração equivalente para transformar, às vezes, em um número decimal. Aí você não sabe o que é uma fração equivalente e não vai saber como transformar em números decimais. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Sim. Sim, quinto ano? Então, olha, vamos ficar bem ligadinhos, prestando atenção aí, pessoal. Sim. Qualquer dúvida, como eu disse no início da aula, hoje nós não usaremos livro nenhum. O livro 1, para quem ainda tem dúvida, não consigo entender, ele já acabou, certo? O livro 2 nós vamos iniciar amanhã na videoaula. Hoje nós faremos a correção da avaliação. Então, você vai deixar esse slide aí que está sendo projetado para você como a sua tela principal, para você ficar de olho no slide. Olha lá, turma, a primeira questão da nossa avaliação. No Dia das Crianças, a professora do quinto ano aproveitou o presente que comprou para seus alunos para estudar com a turma sobre frações. Ela dividiu 60 bombons entre 20 alunos. Ela dividiu 60 bombons entre os seus 20 alunos. A professora representou uma fração da caixa de bombons, a quantidade recebida por cada aluno. Que fração foi representada pela professora? Aqui está perguntando qual a fração foi representada pela professora em relação ao que cada aluno ganhou dos bombons. Quem sabe falar qual é a alternativa correta aí? 1/4? 3 centavos que eu coloquei. 3/20. Eu também coloquei 3 centavos. Sim. Olha, foram 20 bombons. Vamos ver se está certo. 3/60. Por quê, professora? Foram 20 bombons dividido para... foram 60 bombons dividido para 20 alunos. Quantos bombons cada aluno receberam? 3. 60 dividido por 20 não dá 3? Mas por que é 3/60? O bombom, os 60 bombons não representam o inteiro? E nós sabemos que a fração, o denominador sempre vai representar o inteiro. Alguma dúvida? Mesmo quem não acertou essa questão na avaliação, agora teve alguma dúvida? Tem alguma dúvida ainda? Ou não? Se você observar, quinto ano, essa questão aqui, ela foi só saber interpretar. Foram 60 bombons dividido para 20 alunos. Então, dá 3 bombons. Tem lógica ser 1/4? Não. 3/20. Você não poderia pegar os 60 e ter dividido. 1/2. Cada aluno recebeu a metade dos 60 bombons? Não. Não. Então, foi esse aí, 3/60. Posso ir para a próxima ou está tudo entendido? Sim? Sim. Então, vamos para... Olha essa outra aqui também. Não foi pegadinha, foi questão também de interpretação. A palavra metade pode ser substituída por meio, certo? Ao invés da gente falar, é metade, a gente pode substituir por um meio. Mas significaria mais da metade? Oi? Agora que eu lembrei, vou perguntar, senão eu vou esquecer. Eu fiz a avaliação, escrevi no caderno, sabe, as continhas. Aí você quer que manda para você?
Não, não Eu precisa não. também. Tá bom? Não precisa não, tá, pessoal? Por isso que eu nem comentei. A outra eu pedi para postar, até criei lá um lugarzinho para vocês postarem as operações, mas essa daí não precisa não. Então vamos lá. A palavra metade pode ser substituída por um meio. Mas significaria mais da metade? Qual dessas aqui é mais da metade? 6/4. 1/10 é mais da metade? Não, é só uma parte. Ô, Manu, desativa seu microfone porque você está cantando. Obrigado. Então, pessoal, 1/10 não é mais da metade. Se o denominador é 10, mais da metade aí teria que ser 6/10. Certo? 2/6 é mais da metade? Se o denominador é 6, para ser mais da metade seria que ser 4/6. 3/4 é mais da metade? Sim, porque a metade seria 2, então a mais. Metade seria 2. E 3/8 também não é. Não é verdade, turma? Então, Sim. a questão certa é esse 3/4. Vocês estão vendo que quando a gente fala, parece que fica mais fácil ainda? É. Se você for analisar, essa avaliação não estava difícil, não. Era só questão de interpretação. Verdade, já estava bem fácil. É só questão de interpretação. Então, vamos lá para a próxima questão. Todas essas questões, pessoal, foi que eu tirei da avaliação. Fabiana treinou durante muito tempo para poder competir nas Olimpíadas da escola. Ela conseguiu completar uma prova de corrida com tempo de 8/10 de 1 hora. O tempo em minutos que Fabiana gastou para completar essa prova foi 38 minutos, 48 minutos, ou 58 minutos, ou 28 minutos? Quem 48. lembra o que marcou? 48. Vamos ver? 48. Mas 48. tia. Você teria que ter pegado 8/10, já que falou de 1 hora. 1 hora são 60 Seria minutos. 60. Você teria que pegar 8/10 de 60, pegar os 60, dividir pelo denominador, que é 10, que vai dar 6, e multiplicar pelo numerador. 6 vezes 8, 48. Fácil ou difícil, pessoal? Tia, Fácil. Oi, pode falar. eu fui lá aqui no colégio, na plataforma, entrei e procurei o caderninho da avaliação. Aí, quando eu tentei entrar para ver se eu conseguia ver minha prova, eu cliquei no próximo, aí eu teria como fazer a prova toda de novo. Mas eu não aceito. Porque na hora que você for entregar, ela já está como corrigida. Entendeu? Eu só estou Entendi. eu só estou fazendo essa avaliação, a correção, porque todos já fizeram. Todos já fizeram e eu já lancei as notas. Então, não adianta você ir. Eu avisei porque alguém poderia refazer a prova para tentar. E eu, por exemplo, e ontem mesmo teve alunos que me enviou a prova 2 vezes, mas a primeira que me enviou que eu corrigi foi. Eu nem abro a segunda que me envia, porque isso já é o nosso combinado, não é verdade? Então, assim, nem adianta você ir aí enviar de novo, porque... Você talvez enviou de novo, porque lembra que você tinha falado que para quem já tivesse feito aquela... Não, mas não foi aqueles alunos, não. Não foi aqueles alunos, não, entendeu? Ah, tá. Vamos lá. Entenderam aí, pessoal? Esse passo aí? Sim, esse aí para mim foi o mais fácil de todos. É verdade. Alguém tem alguma dúvida e gostaria de falar, tia, eu fiquei com dúvida, eu não consegui
Eu preciso saber se a dificuldade está em interpretar, porque se está em interpretar, pessoal, eu só vou falar para vocês o seguinte, vocês precisam ler mais. Quem está com dificuldade em interpretar o que está sendo pedido, precisa ler mais. Então, vocês vão ler mais livros para aguçar tanto o vocabulário de vocês como a interpretação. Agora, se você falar, tia, eu não entendi ainda esse método, aí eu te explico que você tem que pegar os 60, sempre dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Oi, Manu. Eu tenho uma dúvida de um outro método. É dessa aquele questão, Manu? Não. Tá, então na hora que nós chegarmos na questão, você fala, certo? Então, Certo. vamos lá, pessoal. Nós vamos para a próxima questão. Seu Francisco, essa daqui eu dei até uma parecida na atividade complementar de revisão para vocês. Parecia mesmo. Seu Francisco trabalha como pintor. Ele vai pintar o muro de uma casa que é dividida em 10 partes iguais. No primeiro dia, seu Francisco pintou 4 partes desse muro. No segundo dia, ele pintou 2 partes. E no terceiro dia, ele pintou mais 2 partes. Qual fração que representa a parte do muro que foi pintada? E como ficará essa fração se for simplificada? Vocês viram aí que teve 2 perguntas. Então, eu coloquei, deu 8 décimos. E simplificada ficaria 4 meios. Deu 8 décimos e simplificada ficaria 1 meio. Deu 8 décimos e simplificada ficaria 4 quintos. Deu 8 décimos e não tem como simplificar esse resultado. Qual que é certo aí? 4 quintos, 4 quintos, 4 quintos. 4 quintos? Ou não tem como simplificar esse resultado? 4 quintos. Vamos ver? 4 quintos. quintos. Tem como sim simplificar, pessoal. 8 décimos é um número par. Então, você vai lá, ó. Primeira coisa que você faz, teria que ter feito. Primeira coisa, você teria que ter somado. Os denominadores iguais é muito fácil. Você teve que somar só 4 com 2 e mais 2, que deu 8 décimos. Todas as opções aí eu coloquei 8 décimos. 8 décimos, você teria que ter simplificado. Lembrando que na simplificação de fração, você tem que simplificar tanto o numerador como o denominador com o mesmo número. Então, eu simplifiquei por 2 o numerador e simplifiquei por 2 o denominador. Observa ali para você ver. Quando eu simplifico 8 dividido por 2 dá 4. 10 dividido por 2 dá 5. Eu tenho como simplificar mais essa fração? Sim ou não? Não. Não. Por quê? Por quê? Vamos? Vocês conseguem. Por quê? Nós já falamos que na simplificação, a gente tem que simplificar tanto o numerador como o denominador pelo mesmo número, certo? 4 quintos tem como a gente simplificar o numerador e o denominador pelo mesmo número? Não. O 4 eu só consigo simplificar por 2 ou por 4. E o 5 eu só consigo simplificar por 5. Por isso que não dá certo a simplificação de 4 quintos. Lembrando que a gente tem que simplificar até onde não dá mais. Alguma dúvida, turma? Ou podemos prosseguir? Mamão com açúcar? Mamão com açúcar. Ai, que bom que vocês estão gostando. Mamão com açúcar. Verdade. Podemos ir para a próxima? Às vezes, pessoal, a gente erra uma questão, não é porque a gente não sabe.
Às vezes, assim, a gente coloca na ideia a questão de marcar e a gente não pega o caderno, ou não pega um papel para fazer os cálculos, a gente quer fazer, às vezes, mentalmente. O meu eu fiz tudo no caderno. Algumas que não precisava, que eu conseguia Tem fazer algumas de que não cabeça mesmo, precisavam aí mesmo. eu fiz. Pois é. Alguma dúvida aí, pessoal? Ou podemos seguir? Nenhuma? Seguinte. Oi, alguém falou tia aí? Foi Nicole? Eu acho que mas é porque, tia, na prova de matemática, assim, hoje minha mãe tava me ajudando a fazer ela, né? Aí, tia, as duas primeiras questões, assim, pra mim tava a parte mais fácil. Eu tava, assim, tipo assim, eu já sabia a resposta de cara, minha mãe ficou temando, assim, comigo. Não é essa a resposta. Até que ela foi conferir, tia, e tava certa. Aham. Ai, Pois ai, é. essa prova tava muito fácil. Verdade. Eu amo matemática. Eu não Vocês gosto, lembram não. que eu falei com vocês que fração não é um conteúdo difícil? Você Minhas só melhores vai... notas foram de matemática. Oi? Minhas melhores Oi? notas foram de matemática. Não é, Nicolas? Então, fração não é um conteúdo difícil. Você precisa só o quê? Memorizar, fixar algumas regras. Tipo essa da simplificação. Você tem que lembrar que você tem que simplificar sempre o numerador e o denominador pelo mesmo número. E a simplificação só termina quando não der mais para simplificar. Igual na comparação de fração, aquela multiplicação cruzada. Você tem que gravar algumas regrinhas. Podemos continuar? Não, tia, a multiplicação cruzada foi tão melhor do que ficar desenhando que você não imagina. Pessoal, foi uma dica, senão Podia vocês ter vão ensinado desenhando. antes. Então, vamos lá, olha. Porque ano passado, vocês também no quarto ano viram sobre frações. Comparar frações. Só que a gente fazia tudo no desenho, vocês lembram? Talvez vocês se recordam aí. Que a gente vivia fazendo os desenhos para comparar. Só que como se trata de quinto ano, que está caminhando para o sexto ano, a gente tem que usar novas técnicas, não é verdade? Não é errado você desenhar? Não é errado, não. Quem tem mais facilidade no desenho, que desenhe. Mas que você também precisa entender o outro método. Olha lá a questão sobre frações equivalentes. Nós sabemos que as frações equivalentes são frações diferentes que representam a mesma quantidade, desde que pertençam ao mesmo inteiro. Marque a alternativa que possui a fração equivalente, as frações equivalentes da fração 7/2. Qual desses aí que é 7/2? 21 décimos e 32 avos? 35 décimos e 28 quartos? 56 oitavos? 21 sextos? Ou 21 sextos e 28 oitavos? A última. A última? Tia, mas como que eu faria essa aqui? Essa aqui você teria que pegar a fração 7/2 e ficar multiplicando primeiro por 2 para ver se você ia encontrar, depois por 3, depois por 4, por 5. Você teria que fazer isso com ela que você ia achar a opção. Vocês lembram também que a fração equivalente, eu falei, fica fácil de você encontrar a fração equivalente quando você multiplicar pelo mesmo número o numerador e o denominador? O Nicolas falou Essa eu fiz até na cabeça. O Nicolas falou que é a última. Quem concorda com ele? Eu. Emanuel? Luiz? Eu Olha lá. Eu acertei. Olha o que nós fizemos. Primeiro, pessoal, para achar esse 21 sextos, eu multipliquei por 3. Não, Certo? era a última. Devia ter começado de trás para frente para fazer conta. Então, quer dizer, eu multipliquei primeiro por 3. 7 vezes 3, 21. 2 vezes 3, 6. Eu teria que achar outra fração equivalente, porque tem duas respostas aí.
E olha que essa aí, se você às vezes encontrou, 21 sextos, você foi lá e marcou a terceira, errou de bobeira, porque não é 56 oitavos a outra. A outra, pessoal, para você achar a outra, você teria que ter multiplicado 7/2 por 4, que você ia encontrar o valor de 28 oitavos. Alguma dúvida, turma? Sim ou não? Não. Não? Podemos prosseguir, então? Podemos. Todos os alunos, alguma dúvida? Sim? Então, nós vamos lá para o próximo. Nenhuma dúvida? Lembrando, pessoal, que a fração equivalente, você pode multiplicar sempre o numerador ou denominador pelo mesmo número que você vai encontrar a fração equivalente. Pessoal, sem conversas no chat, ninguém falando a nota que você tirou, que às vezes, né, constrange alguns alunos, ok? Lembrando que a sua nota, a nota que você tirou, primeiramente, ela é importante para você, depois para sua família e para mim. Certo? Eu sempre falo isso. Então, ninguém falando a nota para ninguém aí. Certo? Por exemplo, daqui vou dar um exemplo. A Nicole fecha a prova e eu tirei 1 na prova. E eu vou ficar muito assim, né? Triste. Cada pessoa reage de um jeito. Tem aquelas que bola para frente, tem aquelas que ficam tristes. Então, vamos lá. Olha uma fração também que lá no chat, que lá na plataforma deu o que falar. Tinha gente falando que não tinha nenhuma opção correta Não, tem sim. dessa fração. Claro que tem, tá na prova essa opção. Tem, claro que Então, tem. Não, se alguém tirou, tipo, se alguma pessoa tirou total, então tem, né? não é? E outra coisa, pessoal, a gente tem que realizar para ver. Porque às vezes pode ter um erro sim. A gente tem que prestar bastante atenção para você comparar essas frações. Se ela é maior, se ela é menor, se ela é igual. Quando os denominadores são iguais, a maior fração será aquela que tem o denominador ou o numerador maior. Quando as frações são diferentes, os denominadores são diferentes, é preciso fazer o quê? A multiplicação cruzada. Então, vamos lá. Então, a resposta certa foi a terceira opção. Acertei. Menor, igual, maior e maior. Vamos ver o porquê. Olha lá a primeira. Eu peguei 1 oitavo e 6/16 e fiz a multiplicação cruzada. Quando eu vou desligar minha câmera aqui para mim colocar o laser para vocês verem direitinho. Que vai ficar melhor, não vai? Então, vamos lá, olha. Eu peguei aqui essa fração 1 oitavo e 6/16 e fiz a multiplicação cruzada. Então, eu peguei o numerador e multipliquei pelo denominador. 1 vezes 16 deu 16. Esse 16 representa essa fração 1 oitavo. E eu peguei 6 vezes 8, que deu 48, que representa a fração 6/16. Alguma dúvida até aí? Sim ou não? Não? Aí, eu vou comparar. 16 é maior, menor ou igual a 48? 16, pessoal, é maior, menor ou igual a 48? Alguém pode falar? Menor. Menor. Então, eu coloquei menor. A minha primeira aí foi menor. Alguma dúvida, pessoal, de como que nós fizemos a multiplicação cruzada? Você faz um X mesmo, igual eu fiz aqui. Eu fiz até com cores diferentes para você observar. Vamos para a próxima. Fiz a mesma coisa com a letra B. 6/18
Só que essas 6/18 e 12/36, eu logo percebi que elas são iguais. Por quê? Eu percebi que é o dobro. Quer dizer que 6 foi multiplicado por 2, que deu 12, e 18 foi multiplicado por 2, que deu 36. Vocês viram que 12/36 é o dobro de 6/18? Então, elas são frações iguais, porque elas foram multiplicadas por 2, tanto o numerador como o denominador. Alguma dúvida? Sim ou não? Nenhuma, tia. Nenhuma? Tem certeza, pessoal? Sim. Letra C. Sim. Olha a fração da letra C. 3/6 e 4/9. Eu vi que são denominadores diferentes. Se são denominadores diferentes, eu poderia ter desenhado no meu caderno ou poderia ter realizado a multiplicação cruzada. No caso aqui, eu achei mais fácil a multiplicação cruzada, que eu multipliquei Estão cruzadas em todos. 3 vezes 9, que deu 27. O 27 está representando essa fração aí, 3/6. E 4 vezes 6 está representando, que deu 24, a fração 4/9. Então, 27 é maior, menor ou igual a 24? 27 é o quê? Maior, menor ou igual a 24, quinto ano? Maior. Maior. Então, a letra C foi o maior. Oi, Manu, quer falar alguma coisa? A minha dúvida é nessa questão. Porque na hora da prova eu tava com dúvida de, tipo assim, na hora da multiplicação dada, tipo assim, vamos supor, 3 anos, aí eu não sabia se a conta que eu fiz desses 3 nonos é pro 3/6 ou pro 4 anos. Tem alguma regra para me saber para qual lado que é? A lógica. A regra é a lógica. Se você pegou o 3, o numerador da primeira fração, e multiplicou com o denominador da segunda, então vai estar representando esse 27, a primeira fração. Ô, Manu, pensa assim, ó. O mês, tipo, 4 aqui. Aí sempre vai ser do outro lado. Entendeu? Aí é a lógica, Manu. Se você pegou aqui, ó, 3/6 e 4/9. Você pegou, na primeira fração, você pegou o numerador 3 e multiplicou por 9. Vai dar 27, vai estar representando a primeira fração. Agora, quando você vai para a segunda fração, você vai pegar o numerador da segunda fração e vai multiplicar pelo denominador da outra, vai estar representando a segunda fração. Entendeu? É só mesmo aí, Manu, questão é de mais atenção, entendeu? De perceber. Olha a letra D, 8/4 e 3/4. Você pegou o 8 da primeira fração. Na hora, só que eu pedi Se você pegou o 8 da primeira fração, o resultado que der aqui vai ser de qual fração? Da primeira. Então, 8 vezes 4, 32. Por que esse 32 vai representar a primeira fração? Porque você pegou o 8, foi da primeira fração. Depois, você veio e fez 3 vezes 4, que deu 12. Então, a gente sabe que 32 é maior do que 12. Alguma dúvida, pessoal? Igual isso aí que a Manu falou, às vezes era a dúvida de muitos, né? Mesmo a gente fazendo diversas vezes essas atividades, nas videoaulas a gente comentando, você ainda poderia ter ficado com dúvida. Não, nenhuma dúvida, não. Não? Então, vamos lá. Essa dúvida aí que a Manu falou, eu também tive. Aí eu pedi ajuda pra minha irmã. Pois é.
Mas quantas aulas nós já tivemos sobre essas atividades? Eu sempre perguntando, pessoal, alguma dúvida? Não deixe dúvida. É que, tipo, tia, na hora da prova, você não tem. Quer dizer, na hora das questões, assim, que você vai fazer, realizar, preparando para a prova, você não tem dúvida, mas depois, na hora da prova, que você fica com a dúvida. É, né? Tá bom. Então, pessoal, podemos passar ou alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida? Então, vamos lá. Então, nenhuma dúvida, nós vamos para a próxima questão. Certo? Qual o número misto a seguir representa a fração imprópria? 32 décimos. 32 décimos. Esses 32 décimos, pessoal, qual é o número aí? Qual é o número misto que vai representar? 10 inteiros e 2 décimos? 10 inteiros? 10 inteiros? Não, calma. 10, Vitória? Pra mim é 3 inteiros. 3 inteiros e 2 inteiros e 2 décimos. Essa é. Vamos ver como que a gente. Ó, desculpa. 3 é 32, pessoal. Se um inteiro é 10, o denominador não é 10? Sim ou não? É só questão de observação. Vou aqui mostrar com laser aqui para vocês. Questão de lógica. É questão de lógica. Isso aí. Vamos aqui o laser. O meu... Ó, cadê o laser? Não quer ir porque... Olha aqui, 32 décimos. O denominador, pessoal, ele não representa a parte inteira. Desde quando nós iniciamos sobre fração, nós estamos falando que o denominador representa o total do inteiro? Sim ou não? Vocês não estão respondendo, mas é sim. Desde o início dos estudos de fração, a gente fala que o denominador ele representa o total do inteiro. Se o inteiro é 10 e nós temos 32, quer dizer que nós precisamos de 3 inteiros. Por quê? Um inteiro é 10, 2 inteiros é 20, 3 inteiros são 30. Só que são 32, então vão ser 3 inteiros e 2 décimos, porque 30 mais 2 é igual a 32. Dúvidas aí? Sim ou não? Não. Não. Não? Engraçado que agora ninguém está com dúvida, né? É por causa que é a prova, né, tia? Quando a prova a gente já sabe as respostas, não tem dúvida. E é sinal, então, que vocês vão ir super bem no próximo conteúdo, que também vai fazer ligação com fração. Então, essa menininha que está gesticulando com o bracinho aí, que não tem nenhuma dúvida, né? Só ela mesma que está aí perguntando, o quê? Não entendi. Mas vamos deixar as brincadeiras de lado. Entenderam, pessoal? Lembrando que o denominador, ele que representa a parte do inteiro. Se o denominador é 10, o inteiro é 10 décimos. Se são 32, nós precisamos de 3 inteiros. 10, 20 e 30. 3 inteiros e 2 décimos. Vamos para a próxima. Essa aqui também que precisa da regrinha. Vamos lá? Observe o número misto a seguir. 4 inteiros e 3 dozeavos. Marca a alternativa que apresenta a expressão, a fração, desculpa, eu lembrei lá da expressão imprópria correspondente a este número misto. Qual é a fração imprópria aí que 48 dozeavos. Quem mais? O meu deu 51 dozeavos. 51 dozeavos. Se tá travando, Laira, sai um minutinho 51.
e depois você entra. Vamos ver, pessoal? Olha o número inteiro aqui do lado, olha onde está o laser. 4 inteiros e 3 dozeavos. Lembra da regrinha? Você tem que pegar o denominador, multiplicar pela parte inteira e somar com o numerador. Então, quando você multiplica 12 vezes 4, dá 48, mais 3, 51. Lembrando que o denominador ele não muda. Então, a resposta correta é 51 dozeavos. Alguém mais tem alguma dúvida? Alguma dúvida nisso aqui, pessoal? Tio, estou com dúvida nisso. Não, nenhuma dúvida. Não? Lembrando, pessoal, que assim como o português tem as suas regras na hora de escrever uma palavra, se é com S, se é com Z, se é com C cedilha, né? A mesma coisa a matemática tem essas regras. No caso, para você transformar um número misto em fração, você precisa usar essa regra. Multiplicar o denominador pela parte inteira e somar com o numerador. Então, vamos lá, já que não possui dúvidas nenhuma. Tem certeza, turma? Nenhuma dúvida aí? Agora, então, a nossa aula está finalizando para a alegria de muitos. Nossa, tia, foi rápida. Eu não posso falar. Pessoal, acho que a tia Ju quer falar com vocês, tá? Não tem nenhuma dúvida, para a alegria de muitos, eu não lancei nenhuma atividade lá na plataforma, certo? Porque nós vamos iniciar o livro 2. Agora eu vou deixar vocês aí, eu vou encerrar a gravação, porque a tia Ju quer conversar com vocês. Tudo bem? Ei, Ju, boa tarde. Ei, turma.